Quer dar um mergulho nas leituras? O Observador está a premiar quem lê além das manchetes. Temos um Kindle para oferecer por dia em observador.pt. 15 dias, 15 Kindles. Assine hoje o Observador com mais de 45% de desconto e habilite-se a ganhar. Assinar o Observador. Nunca soube tão a férias. Eu acho isto importante e acho que a sentença poderá ser um documento muito importante para a história contemporânea portuguesa. Seja a favor dos anjos, digamos assim, seja a favor da Joana. Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o vosso júri nas coisas da cultura popular, que semanalmente se apresenta ao serviço com os melhores jurados, já sabem disto, Bruno Vieira Amaral, Pedro Buxeri Mendes, e na ausência da Maria Ramos Silva temos também a Joana Stichini Vilela. Joana, bem-vinda de volta. Obrigada. É sempre um prazer. Olá a todos. Esta semana vamos começar com as gracinhas. Trazemos à barra um dos temas do momento. Entre Joana Marques, os anjos e José Sócrates, será que os tribunais podem ser pop? Uma coisa é certa, estes tribunais ocupam boa parte dos dias nos circuitos mediáticos, têm gerado muitas conversas, umas de circunstância, outras nem por isso. De um lado, o julgamento que parte de uma piada em vídeo, publicada numa rede social, e do outro, um antigo primeiro-ministro julgado mais de 10 anos depois do início do processo. A questão aqui é onde é que a cultura popular tem lugar e se tem lugar. Essa é a grande questão. Vamos começar pelo primeiro caso e vamos começar pela Joana Stichini Vilela. Joana, estava eu aqui a pensar, será que este julgamento Anjos versus Joana Marques esta é que é a série do momento, que está toda a gente a ver e a acompanhar? E é preciso escolher um lado. Vamos seguindo e vamos ver onde é que isto termina, não é? Aliás, devo reforçar que gravamos este programa e vai para o ar um dia antes de mais uma sessão marcada para esta sexta-feira, dia 11. A sessão. Não é? Não sabemos ainda. Ainda não sabemos. Tanta coisa pode sempre acontecer em 24 horas, meu amigo. Mas essa é a grande questão, Joana, e também saber como é que tens acompanhado este caso. Eu tenho acompanhado com atenção. Ora bem, Até porque nunca chama Joana. que engraçado. Nunca duvidei. Tenho acompanhado com atenção. Este é quase um reality court TV, não é? Reality TV. Mas que daria uma ótima minissérie de tribunais, cómica. Cómica e não só. Cómica e não só. E essa é uma questão aqui algum drama. É importante aqui no meio. Que é... quer dizer, eu pensando nisto enquanto produto pop, imagina que eu ia ter com o Pedro Buxeri Mendes e ia propor-lhe: Pedro, tenho aqui uma ideia para uma série. Isto era quase difícil de acreditar. Sim. Quer dizer, tu dizes... Se não tivesse o caso real a sustentar, não é? Tu dizias, olha, isto é um caso, há uma piada que uma humorista faz na internet e que vai para tribunal. Ela é uma humorista pequenina, baixinha, e que tem assim uma língua afiada e sem medo e tal, e a piada é com não é uma boy band, mas é um boy duo. É um duo. E são gêmeos. E são assim todos bombados e são grandes e tal. Mas não são gêmeos. Mas eles não são gêmeos, são irmãos. Mas pronto, mas na série... na série podiam ser gêmeos. Normalmente os gêmeos eram os bros. Eles vão ser gêmeos. Os gêmeos também são irmãos, normalmente. A não ser que Eles seja de são signo. irmãos, mas não gêmeos. Não sei em relação à data de nascimento. Exato. Peço desculpa pelo Não faz mal, não faz mal. E depois o Pedro assim, espera aí, mas isso é um bocado caricatural, não é? É um bocado rebuscado. É um bocado caricatural, quer dizer, é uma mulher pequenina, são dois homens grandalhões, ela faz humor nas redes sociais, eles têm... Vou fazer de Pedro Buxeri Mendes a responder a isso. Não se vê, mas tens de estar a olhar para o telemóvel, assim, qualquer coisa. E quer dizer, olhando para esta sucessão de acontecimentos, há uma piada que tudo isto tem sido público, é uma piada pública. Aliás, começa com uma atuação
pública. Sim. Um evento privado, mas pública. Uma piada feita Uma a partir piada dessa feita atuação. a partir da atuação, que é uma piada, é só uma montagem, no fundo. É uma graça. É uma graça. A própria atuação já foi nomeada para uma outra coisa, outro evento de humor, chamado Os Monstros do Ano, e sem montagem nenhuma, só a própria atuação. Não ganharam. Outro pormenor com piada, quem ganhou foram um grupo que eu desconhecia, chamado Senhoritas, e a canção do Sabão em Pó. Quer dizer, tudo isto tem um potencial humorístico que, partindo de uma premissa que nós vamos acompanhando, que nos foi surpreendendo por chegar a tribunal, e quando chega a tribunal começa a ter todas estas tiradas com grande potencial de humor, voluntário ou involuntário, e que depois vai tendo todos os ingredientes de uma série ou de um produto, de um argumento. Quer dizer, temos as surpresas, temos os plot twists, não é? Soubemos agora que Tatanka vai depor, e a Joana Marques, que não ia depor, vai depor, e depois temos ainda não temos um cliffhanger, não é? Vamos ver. Será que o Tatanka vai de chapéu? É uma boa pergunta. Nossa, na tua série. Na série, vai, e depois a juíza diz para tirar, desrespeito ao tribunal. Okay. E ele apela, ele diz que tem direito à sua liberdade de expressão. À quinta emenda, apela à quinta emenda. Apesar de tudo, E e desse lado meio que às tantas parece quase de ficção, porque tem estes ingredientes tão caricatos, há um lado muito real, seja para um lado ou seja para o outro, que é importante. E há um lado, quer dizer, o que eu ia dizer a seguir é: isto tudo está a acontecer nas redes sociais, mas está a acontecer também, obviamente, nos jornais. E temos tido, nomeadamente pelo Observador, um live blog, que aqui funciona muito bem, por causa justamente destes pormenores que só por si têm muita graça. Agora, na espuma destas Exato. piadas todas, arriscamos a esquecer aqui uma coisa muito importante, que é, nós gostamos muito de nos rir com o artista do Acne, que teve grande sofrimento e tal, e pronto, e respeitamos, mas a questão aqui é que o verdito deste caso pode afetar a possibilidade ou de eu estar aqui, possibilidade não, mas a minha atitude de daqui a 6 meses estar aqui a dizer, a brincar a dizer que não gostei de um livro, a dizer o que penso, a criticá-lo e a rir-me com isso. E isso preocupa-te? Isso preocupa-me, porque até mais do que uma censura em particular é a extensão disto para toda a sociedade. E isto tem muito a ver com os tempos que vivemos e com uma série de movimentos e formas de pensar que têm surgido e vão ganhando cada vez mais força. E parece-me que nisto, além de todo este cenário muito engraçado e muito divertido e que nós gostamos todos muito de acompanhar, é aquilo que merece maior reflexão e que de facto é uma coisa importante neste momento. Pedro Buxeri Mendes, eu posso garantir que há muito interesse sobre este caso. Temos visto aqui no Observador. A minha questão é, porquê o interesse? São os protagonistas que causam este interesse? É a situação inesperada? O que é que te parece? Bem, neste caso foi o Observador, não é? Todos os outros foram atrás. Vocês fizeram o live blog, é muito bem. E depois os outros jornalistas acordaram para a vida e apanharam o comboio. Isto é claramente um assunto de jornalistas, acho eu. Que migra mal, quanto a mim, para a chamada opinião pública. Porque nós, pessoas normais, temos uma necessidade de hipersimplificação e depois nós lemos nas redes sociais e nas conversas de amigos, uns odeiam a Joana, outros odeiam os anjos, não é? E misturam-se argumentos de todo o tipo, que ela merece porque não sei quê, e eles merecem porque cantam mal, ou merecem porque... Sim, cada um defende a sua... Não, mas os argumentos é ou porque não podem assassinar o hino, ou não sabem cantar, ou pronto. Este, numa primeira análise, é um caso de tipo mulher queima-se com o café quente no McDonald's e pede milhões, não é? Que são casos que dão vontade de rir, não é? Então ela agora queimou-se e pede milhões. Mas pelo que vamos lendo nos jornais, alguns casos destes avançam e perdem a piada, não é? Porque depois, sobretudo para a McDonald's, que às vezes tem mesmo que pagar milhões a uma senhora que se queimou. Estou a usar um exemplo que eu creio que as pessoas identificam, não sei se é rigoroso ou não sei se é mesmo assim, mas
E este caso... Até porque as queimaduras às vezes são mesmo graves. Pronto, sim. Quando, não, mas é verdade. quando as pessoas põem Sim, esses sim. processos, nós já queimou-se no café, Pronto. parece que queimou a ponta da língua, daí às vezes são... Sim, mas normalmente Não o é esse o argumento caso. é porque devia haver um autocolante roxo e não Sim, um autocolante azul. Pronto. Há um excesso de litigância na sociedade norte-americana. Pelo menos é a ideia que temos. Pronto. Em Portugal também há. Eu acho isto importante e acho que a sentença poderá ser um documento muito importante para a história contemporânea portuguesa. Seja a favor dos anjos, digamos assim, seja a favor da Joana. Ou seja, considerando que a ação tem fundamento e, portanto, dizendo à Joana que tem que indenizar, ou o contrário. Porque permitirá perceber qual é a temperatura da sociedade portuguesa, neste caso da justiça portuguesa, em relação a este tipo de questões. Porque, para mim, a questão é simples, não é sequer uma questão de humor, é sim uma questão de as pessoas terem o direito a gostar ou não das coisas. Quer dizer, a minha sentença teria uma frase que seria: caros anjos, quem anda à chuva molha. Se vocês escolheram ter uma carreira enquanto artistas, às vezes corre bem, às vezes corre mal, estão sujeitos aos aplausos quando corre bem, Faz parte do jogo. mas estão sujeitos também a umas piadas ou umas pateadas, não é? Quando corre mal, pronto. Chamado escrutínio pop. E sim, um abraço, a juíza. Até à Não sei próxima. o nome da juíza. E este parece, como a Joana disse bem, parece uma proposta de uma série. Também parece uma daquelas ideias dos professores de direito criativos, não é? Uma vez tive um professor que apresentou este caso na aula. Pronto, parece um bocado isso. É quase como se fossem enigmas mentais, não é? Aquelas coisas, tipo, uma mulher quer casar com uma cadeira, será que pode? Não, essas coisas são mais interessantes do que parecem, acho eu. E este, quer dizer, não sendo eu a Joana, nem nós, também acho um caso muito interessante do ponto de vista intelectual. Sim. Qual será o verdito e quais serão os argumentos que a juíza considerará para, e a legislação, obviamente, para decidir em favor de ora de um, ora de outro. E nesse sentido, além da questão dos jornalistas, que os jornalistas acham graça, porque conhecem a Joana, ou acham graça à Joana, e tendem a considerar que os anjos são meios pimba, não é? Tem este lado de tentarmos perceber como é que estamos em Portugal sobre estas questões de uma pessoa poder opinar sobre as coisas. Porque eu lembro, eu já fui várias vezes a tribunal por questões de humor, de programas da SIC Radical. Posso-vos garantir que os juízes, as pessoas que falam e os advogados não percebem absolutamente nada destes assuntos. Se calhar não têm que perceber, não é? Também não devem perceber de metal ou mecânica. E às vezes as conversas são conversas quase que... Bom, primeiro foi Adão e Eva, e depois veio a serpente, e depois veio... Tens que voltar ao início dos tempos. Às vezes a nós, que estamos mais dentro destes assuntos, parece-nos mais ou menos evidente qual será a decisão, mas é preciso terem atenção que as pessoas dos tribunais, neste caso a juíza e os advogados, podem não ser versados nestes temas. E, portanto, não contemos necessariamente com este vai ganhar ou esta vai perder ou não sei o quê. Enfim, vamos ainda vai demorar, vamos ver para o que acontece, mas eu acho que será um documento importantíssimo, seja qual for o sentido da decisão. Bruno Vieira Amaral, a nível mediático, há aqui um lado, há mais prejuízo ou há mais proveito em tomar uma decisão destas? Em levar isto para tribunal? Em isto no caso dos anjos? Para ambos os casos, quer dizer, o caso dos anjos obviamente foram eles que levaram a ação a tribunal, não é? Portanto... Apesar de eu ter a ideia de que os Anjos são uma banda relativamente popular e que deve ter um mercado nesse mercado das festas populares, sim. ter um mercado razoável internacional. E com mais de 25 anos. Para as comunidades também. Apesar de eu ter essa ideia, creio que os Anjos nunca foram tão falados como nos últimos tempos. Claro. À exceção, se calhar, ali no arranque da carreira. Creio que desde então nunca foram tão falados e não foram falados neste patamar de exposição mediática com uma das figuras... Não foram um assunto de telejornal, digamos assim. Não é? Exatamente. Quer dizer, tinham os seus fãs e claro. Tinham a sua base de fãs, não vou dizer legião, mas o propósito da conversa era outro. Não é?
o propósito da conversa, o que os levava a estar sobre o foco mediático era outro. Como é óbvio, mas há efeitos colaterais que podem ser, eu acredito que no caso deles será benéfico, porque aumenta o interesse sobre a banda. Mesmo pessoas que se calhar até gostavam da banda no início, mas já nem sabiam bem o que é que eles andavam a fazer, agora têm uma oportunidade de renovar o interesse. No caso da Joana Marques, não sei se lhe traz grande benefício, ela é capaz de ser neste momento das personalidades com maior exposição mediática, mais famosas do país, antes deste caso. Portanto, não precisa deste caso para ser mais... para ter maior exposição mediática. Entre ela e Ricardo Araújo Pereira, um deles há de ser o humorista mais famoso do país. Sim, acho que o Ricardo Araújo Pereira mesmo assim está um pouco acima, mas a Joana não andará longe. E o que é interessante, quanto a mim, neste caso, e porque é que ele desperta paixões que eu acho que vão para além dos jornalistas, eu percebo aquilo que o Pedro está a dizer, que há de facto aqui um interesse da bolha, porque é um caso depois também diz respeito a um tema que afeta diretamente quem produz a opinião ou quem produz conteúdos, e há essa ligação, esse interesse direto. Mas eu tenho assistido a muitas reações nas redes sociais de pessoas completamente fora da dita bolha mediática e que tomaram logo partido. Porque isto é o gancho de um caso destes, é que tu, mesmo que estejas nas tintas para os Anjos e para a Joana Marques e até para a liberdade de expressão, és quase forçado Tens que escolher. a escolher um lado. E isso vê-se muito em algumas reações de pessoas que não querem saber se eles estão a pedir 1 milhão, isso não lhes interessa para nada. Isso também tem a ver com o funcionamento das redes sociais, não é? Exatamente, que é polarizador, não é? Como agora se diz. Mas há uma reação que eu tenho notado, que é o facto de aparecerem tantas figuras, como por exemplo o Ricardo Araújo Pereira, a defender a Joana Marques, tem provocado uma reação, agora a juíza, ou o juiz, acho que é a juíza, devia decidir a favor dos Anjos. Porque há aqui consenso. Há aqui há uma irritação, não é? Uma brigada em defesa da Joana Marques, como se ela se fosse uma revolta contra as elites. Contra as elites, exatamente. Eu acho que vem neste sentido de, espera aí, agora aqueles tipos todos estão-se a unir. Que na verdade é uma coisa que é geral à sociedade noutros temas, não é? Tens o André Ventura, não é? Que o André Ventura subiu à conta disso. Não, há aqui um lado, uma reação típica do populismo, que é aqueles tipos estão-se a proteger uns aos outros, são uma elite e estão-se a proteger uns aos outros, e aqueles tipos, aqueles rapazes honestos, os Anjos, que nunca fizeram mal a ninguém, nunca falaram mal de ninguém, não se podem queixar da Joana Marques, que se farta de ganhar dinheiro e faz publicidade. Este é o nível de argumentação. Exato. À volta deste tema. Que depois não tem nada a ver com o caso. Não interessa, mas o nem caso com serve... o caso, nem se calhar com a Claro. realidade. Serve de gatilho, entendes? O caso serve de gatilho a estas reações, por isso é que eu acho que neste momento já se espalhou muito para além da bolha. Portanto, isto é um fogo. Eu acho que tem a ver com o caso. Porque a juíza é uma pessoa, não é? Também nos jornais. Eu acho, a sério, acho que é mais importante do que se calhar estás a. Não sei. Há muita gente que acha que a Joana merece um puxão de orelhas pelo trabalho dela que ela faz na Renascença, não é? E esta é uma boa oportunidade. Percebes? O que eu estou a dizer não tem a ver com aqueles factos específicos daquele caso específico. Exatamente. É isso que eu estou a dizer. Com este processo Exatamente. Portanto, nós estamos mais na nuvem de mosquitos das opiniões das redes sociais, assim, muito populista, de que a Joana merece um tal porque faz isto e faz aquilo. Mas não é isso que está em causa. Pronto. E por isso é que eu acho que a sentença é muito importante. Claro, acho que vai ser um documento importante. E é uma dinâmica, estes casos que têm uma dinâmica irresistível, uma atração irresistível. Mas, Bruno, deixa-me só dizer-te uma coisa. Guarda aí a tua atração irresistível, porque temos que fazer um pequeno intervalo. Vamos fazer. Porque chegamos aqui ao final. Vai ser difícil controlar. Não, da primeira parte do pop-up, e voltamos já. Estou a dizer isto porque é verdade. Porque ele fez ao Godinho,
mas também por me ter humilhado a mim, ao Rafa e a todos os gajos que ele obriga a fazer as cenas mais maradas à frente de toda a gente só para mostrar que tem poder. O Zé Faz 25 é um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Uma coprodução com a Iote Vadiu e Observador. Inspetor, se a sua tática é repetir outra vez todas as perguntas, ou se lembra das respostas que eu já lhe dei, ou eu durmo aqui um bocado, ou então eu ligo para um advogado. Com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Paulo Calatré, Madalena Almeida, Helena Caldeira e a minha, Vicente Valenstein. Último episódio. Rebobina. Onde é que tu andas, Zé? Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Estamos de regresso ao Pop-Up com Bruno Vieira Amaral, Pedro Buxeri Mendes e com Joana Stiquini Vilela, já que a Maria Ramos Silva desta vez teve de tratar de questões de enorme importância, não duvido. Esta semana, e a propósito dos julgamentos que envolvem Joana Marques, os Anjos e também José Sócrates, já lá vamos, estamos a tentar perceber o que há de pop nos tribunais. Bruno Vieira Amaral, ficaste miseravelmente pendurado na primeira parte, porque estavas a dizer que este caso da Joana Marques e dos Anjos tem uma atração. Não, todos os casos em geral, os casos de tribunal, e por isso é que é um mecanismo tão usado, tão querido da ficção, é que há um resultado no final e tu estás à espera do resultado. Há um A contra B e há um resultado. E há um resultado e tu ficas no lugar de... Espera aí. Vou ganhar ou não? Exatamente. E quero saber o resultado. Ainda há pouco o Pedro dizia de Adão e Eva, mas podemos ir ao rei Salomão. Pronto, vamos. Nós pomos-nos sempre também no lugar do juiz. Se eu estivesse a julgar isto, eu é que sabia como é que... Eu é que ia tomar aqui a decidir da forma mais inteligente e mais brilhante, esquecendo de nós que para a demonstração da inteligência do rei Salomão contou muito que uma das mulheres que recorrem a ele para decidir o caso tivesse dito: eu não me importo que o bebê morra. Porque se as duas tivessem dito que queriam que o bebê vivesse, o rei Salomão ficava metido num grande sarilho. Só dizer isto, nós não somos advogados, eu não sou. Não é assim que se diz, não é jurista. E nem é jurista. Mas mais importante do que decidir a favor da Joana, creio eu, é pensar a questão em que a decisão deve ser em desfavor do claim dos Anjos. Portanto, não, quanto a mim, não é? Não está aqui em causa o que a Joana fez. É um princípio filosófico, não é? Exatamente. Que suponho que o direito também teve a ter essas coisas. Claro. Portanto, mais do que se a Joana tem graça, se pode fazer aquilo, se o vídeo é adulterado, se o vídeo é às bolinhas, se está lá o tatanca, não sei o quê, é importante nós sabermos se a justiça portuguesa considera que um pedido como este que os Anjos estão a fazer é legítimo e merece compensação, neste caso transformado em dinheiro, não é? Não sei se os Anjos pedem desculpa ou se pedem... Uma coisa estranha que eu creio que já falámos é os Anjos tinham aqui uma oportunidade de dizer: caso ganhemos 1 milhão de euros vamos dar à caridade ou não sei o quê, e não o fizeram, que é uma coisa que deve ter a ver com implicações, enfim, não sei, jurídicas ou daqueles meandros das leis, aquelas coisas. Mas os Anjos não estão a pedir, pelo menos que eu tenha percebido, e se percebi mal, peço desculpa, por favor, não me processem, mas eles não estão a pedir um pedido de desculpas ou que queremos que a Joana faça um post a pedir desculpa. Não, pedem dinheiro, compensação em espécie. Não é? Acho que já passaram essa fase, acho que de início... Mas podiam pedir também, não é? Terá havido uma tentativa de retirar o... Mas espera, podiam pedir dinheiro e um postal de... Olha, e não estão a pedir. Por isso é que eu estou a insistir nisto. Portanto, pessoas em casa, não está em causa se a Joana tem talento, se a Joana devia ter feito aquilo, se não sei o quê. Está em causa uma banda que toca ao vivo e que grava discos e que, imagino eu, que em 97% das vezes o faz muito bem, perceber que às vezes não o faz bem e que há pessoas que aproveitam isso para assobiar ou para patear. E como dizias no início, sujeita-se. Exatamente, como eu me sujeito a escrever um livro a uma crítica negativa e é um tipo dizer que eu sou um isto e um aquilo, que devia ser proibido de escrever. Nós aqui que estamos a falar aqui podemos ser criticados por aquilo que estamos a dizer. E já fomos e bem. Já fomos. Uma pessoa... Claro que sim, eu espero que sim, que é sinal de vitalidade. As pessoas recordarem. Estás desejoso. Claro, obviamente. Joana Stiquini Vilela, eu queria levar aqui a conversa para o outro lado. Porque há um outro caso a fazer um momento. O caso de José, é a Operação Marquês, José Sócrates no centro deste caso, e o que eu te pergunto é se José Sócrates é uma boa personagem.
e não é boa de qualificação, não é enquanto pessoa, atenção, é se desperta a atenção suficiente, se tem público, se as pessoas querem saber o que é que lhe vai acontecer como se estivessem a seguir um filme. E até que ponto querem saber isso? É pela figura que ele construiu dele próprio ou é porque foi um primeiro-ministro e isso tem alguma importância em termos legais e de justiça e todas essas coisas sérias? Não é? A ver se eu consigo responder isso tudo. Bom, para já queria só dizer, é um caso que tem rigorosamente zero a ver com o outro, Zero. Tirando o facto de ser mediático. Exatamente, e essa é que é a questão que está aqui em análise. E se o primeiro caso que nós falámos, dos Anjos, contra que estão a processar a Joana Marques, é um caso que tem a ver com um momento específico do mundo em que muitas liberdades essenciais estão a ser há tentativas de diminuir em nome de Sabe-se lá do quê? de prejuízos individuais. Estes todos têm a ver com o país. É um caso, ou seja, e eu estava aqui a ouvir bastante calado o Pedro e o Bruno, porque o primeiro caso, o caso dos Anjos contra a Joana Marques, preocupa-me. Acho que vai ser um sintoma, como o Pedro dizia, a sentença vai ser um sintoma do estado da liberdade neste país. Em relação ao segundo, é um caso, claro que é uma personagem que tem imenso potencial, mais uma vez, ficcional. Exato. Infelizmente também tem muito potencial real e então, quer dizer, temos um lado de primeiro-ministro que teve muito poder e o que é que esta pessoa fez com o seu poder, e depois temos um lado de uma personalidade ou de uma personagem, se quisermos, que tem, em termos de características que podem ser interessantes na construção de uma personagem, tem uma história pessoal com uma série de dramas. Há muitos ingredientes bons aqui, de facto. Vem da província. Depois passa de herói a vilão. Era o menino de ouro e depois é o animal feroz. Ainda era herói. Quando era animal feroz ainda estava na fase de herói. Mas agora quando se diz, agora é um monstro. Agora quando se diz não é bem pela positiva. Sim. E tem um temperamento irascível, não é? Que está cada vez mais complexo. E aquilo. E quer dizer, o que joga contra isto em termos de produto mediático, se tu fores ver, ou em termos de cultura pop, se tu fores ver e pensando, pondo de um lado Anjos versus Joana Marques e do outro Operação Marquês, eu vou dizer isto sem ter olhado para dados nenhuns, mas eu vou apostar que a Operação Marquês tem muito mais visualizações e cliques e o que seja do que o outro. Se quiseres eu respondo depois em privado. Pronto, mas podes responder mas talvez tenha enganos. Pronto, mas também tem a ver com e talvez tenha enganos muito. Pois, mas também tem a ver com o público, ou seja, quando tu tens um artigo de opinião, as pessoas adoram opinar, mas pronto, o outro é mais fácil ter uma opinião, neste é mais complicado, mas quer dizer, o ponto de partida é o mesmo, eu gosto, não gosto. É por aí. Agora, é um processo complicadíssimo, é um processo para o qual tu tens, os jornais fazem guias e o Observador tem um live blog e eu tento seguir aquilo e não consigo, porque já estou baralhada. E aí, por exemplo, ainda hoje estive a ler a notícia do Público, em que está tudo mastigado e explicado, mas o momento em que dizem que o ex-primeiro-ministro se enervou e irritou e respondeu quase a gritar, para mim aquilo chama-me a atenção. Ou seja, é uma personagem... E tem sido um momento alto, por exemplo, de diretos nos telejornais e nos canais noticiosos. E por aí fora. Agora, dizes, é importante por ser primeiro-ministro ou pela personalidade? É obviamente por ser primeiro-ministro e pelo que fez enquanto primeiro-ministro, apimentado por todos estes traços pessoais e super surpreendentes, as coisas que ele fez. E, quer dizer, e tudo isto, lá está, há quem diga que a ficção, que a realidade, aliás, não podia ser supera a ficção, não podia ser inventada. O Pedro Buxeri nunca a aprovaria, portanto não... Pedro Buxeri Mendes, José Sócrates sugeriu aqui há poucos dias, ou fez um pedido, ou os advogados fizeram esse pedido aos juízes, que o julgamento passasse na televisão. Aliás, se fosse neste caso e no caso dos Anjos contra a Joana Marques, isto teria espectadores, um conteúdo deste na televisão? Bem, deixa-me dizer-te que este caso é uma vergonha para o jornalismo português, de uma forma geral. Isto foi arrancado não sei se é a ferros, não sei se diz pela imprensa dita popular, e pronto, e lá teve que ir a imprensa séria que costumava conversar muito com José Sócrates e almoçar com ele, inclusive, e fazer essas coisas todas. Lá teve que ir atrás, pronto, não teve outro remédio, não é? Isso é a primeira coisa que eu queria dizer.
um dia que se faça a história do jornalismo português, que nunca se vai fazer, este caso é uma mancha muito negra no nosso jornalismo e na proximidade de um certo jornalismo lisboeta com os políticos. Dito isto, eu acho o José Sócrates um tipo que a mim me diverte, desculpem dizer isto. Acho que ele é muito intuitivo, muito combativo, tem uma energia muito pouco habitual no espaço público português. Isso é ótimo para as câmaras, não é? É ótimo para as câmaras e não facilita a vida a quem o quer julgar. Por exemplo, José Sócrates tem estilhaçado o lado cerimonioso destas coisas. Se eu estou juiz, sou arquiteto, sou engenheiro. O tipo não se cala e pronto. E para usar a linguagem popular, percebe-se que a juíza amocha um bocadinho, às vezes, não é? Nós nos filmes americanos, I will hold you in contempt, e prendo, e bailiff, leva-e o Sócrates, ou neste caso seria outro qualquer. Isto não acontece. E ainda hoje que estamos a gravar, há um procurador que fala com ele e de facto são considerações políticas. Sócrates tem razão, ou seja, o procurador está a pôr em causa decisões de José Sócrates. Obviamente que a intenção do procurador é chegar a algum lado, mas não sei o quê da Golden Share, são questões políticas. Aos políticos cabe governar e tomar decisões. Todos queremos saber que o Sócrates é um bandido e que roubou dinheiro não sei a quem. Mas o Ministério Público criou um processo do tamanho das pirâmides do Egito, e agora vai ter que se amanhar com isso. Talvez tivesse sido mais inteligente dividir isto em processos mais pequenos, teria sido mais fácil de operar. Acho que isto teria bastantes boas audiências durante algumas sessões a princípio, se as pessoas percebessem o que está em causa. E se vissem que a narrativa estava a avançar. As pessoas pagavam para ver o Sócrates em confronto com a juíza. Nas partes, que é a Golden Share do grupo BES, do BES mau, BES... Isso tinham que passar em rodapé. BES mau e BES bom. Mas acho que é assim que se dizia, não era assim que se dizia. É verdade. Não, aparece agora os Wimbledon Facts, não é? Quando está a dar os jogos do Wimbledon, e que há curiosidades aquelas trivias. Pronto, e também podia ser nesse modelo de... José Sócrates iniciou a sua carreira como engenheiro. Exato. Técnico. Na Covilhã. Técnico. Concluiu a licenciatura ao domingo. Mas isso não é culpa dele, não é? Acho eu. Não, é dos serviços, obviamente. Pronto, o Sócrates não, enfim. Fazer horas extraordinárias, quer dizer, dizem que neste país não. Por acaso estás com um cabelo socrático. Já vou tratar disso. Sim, eu acho que seria um êxito televisivo, mas o caso tinha que ser sintetizado. Tínhamos de ter especialistas ali, o que não falta em Portugal é especialistas, para tínhamos de ter ali especialistas a explicar o que é o Banco BES e o mau e o bom e o salgado, não sei o quê, e foi a casa dele. Para haver essa tradução em simultâneo. Bruno Vieira Amaral, tanto no caso Anjo Joana Marques como neste, vamos, se calhar, muita gente agora está a prestar atenção a tribunais e se calhar nunca prestou, e de repente tem uma grande desilusão, porque isto não é como as séries. Meu amigo, isto nada é como as séries. As séries são como as séries. A ficção só se parece com a ficção, não se parece exatamente com a vida. É a vida, mas sem aquelas partes chatas. Por outro lado, está tanta gente a seguir que se calhar... O CSI, por exemplo. O CSI, não é? Aquilo, uma investigação não é exatamente assim. Claro. Ou os filmes de tribunal, as coisas não são exatamente assim, depois com uma conclusão. Às vezes arrastam-se. Imagina, não é? Os mega processos em Portugal. Se aquilo fosse uma série, em 90 minutos, 60 minutos de um episódio, tinha tantas temporadas como aos Simpsons. Agora, se fosse a realidade, bem, imagina, qual é que é, dramaticamente, a emoção de interpores um recurso, quer dizer, ou levantares, como é que se diz, levantar uma objeção, não sei o quê, processual, ou um pedido de recusa. Um incidente processual. Um incidente, quer dizer, isto dramaticamente não funciona. Não é favorável. Mas deixa-me dizer que em relação à personagem do José Sócrates, é de facto fascinante. Eu um dia escrevi um conto que foi publicado, mas acho que ninguém percebeu que era sobre o José Sócrates. Ou que era inspirado em algumas coisas. Isso está online, é que agora vai ser recuperado. Não sei se está, foi publicado numa edição da revista Egoísta.
E era era livremente inspirada em alguns episódios da vida de José Sócrates, em que pus esta personagem, a dada altura da vida, a viver na Covilhã e a sair de casa num dia de frio, muito frio, a tentar ligar acho que era um Ford Fiesta, e não ligava por causa do estava frio. E ele estava enregelado. E isto ainda no primeiro casamento da personagem. É uma personagem, todo o percurso do José Sócrates é fascinante, a personalidade dele é fascinante, e há aqui uma coisa que o Pedro estava a dizer acerca da postura dele em relação à juíza que eu gostava de sublinhar. É verdade que há coisas que roçam ali o narcisismo, a psicopatia, e outras serão estratégicas por parte de Sócrates na relação com a juíza, mas deixa-me dizer que de alguma forma José Sócrates também está a fazer alguma justiça à forma como, por vezes, o cidadão comum é tratado pelos juízes. Tens toda a razão, sim. Porque nós às vezes lemos relatos da postura dos juízes em relação a pessoas que vão lá como testemunhas, e que é intolerável, que é de um país em que o senhor juiz se acha acima dos mortais, não trata com respeito as pessoas, repreende, tem posturas paternalistas. E eu não conheço esta juíza, não sei quem é que é, provavelmente está a apanhar por tabela, mas há aqui um lado eu digo isto sem qualquer simpatia pela personagem, simpatia de achar que ele tem alguma razão, de José Sócrates, mas achando que há aqui uma justiça poética. Sim, ainda ontem revelada uma conversa do José Sócrates, onde o José Sócrates falava da vida íntima de Salazar. Supostamente em causa se o Salazar e a sua governanta teriam uma amizade na horizontal, vá. Isso não tem que estar no tribunal, não é? Não tem que fazer parte do processo. E pronto, a juíza mais ou menos pediu desculpa. E isto que o Bruno diz tem razão, sem querer conduzir o caso Sócrates para um caso de meter a justiça na ordem, que não é de todo isso, mas de facto o tipo é combativo. E isso dá colorido a tudo isto, não é? Claro. Eu próprio agora já às 4, 5 da tarde vou aos canais de notícias ver o que é que ele Não, sai. e é essa coisa todos os dias. Agora temos aquela versão do ministro iraquiano da informação, que é o José Sócrates todos os dias. À saída do tribunal. À entrada e à saída, e sempre com uma postura de confronto com os jornalistas, como se alguém o obrigasse a estar a falar com os jornalistas. Ou seja, ele está a aproveitar-se claramente desse momento. Ele quer esse momento e quer esse confronto, porque ele sabe que joga a favor dele. Claro. Caso contrário, era muito simples. Era ir pelas traseiras e ia para o tribunal. Antes de terminarmos rapidamente, eu tinha-vos pedido aqui umas dicas para darmos aqui aos nossos queridos ouvintes. Justiça e tribunais na cultura popular. Joana Stickini Vilela, um livro sobre tribunais, advogados e coisas afins. O que sugeres? Tenho aqui o Levante Surrel, que é uma compilação das 100 melhores crónicas do Rui Cardoso Martins, publicadas no Jornal Público. O Rui Cardoso Martins, durante muitos anos, frequentava os tribunais e às sessões públicas e fazia uma crónica. E é um exemplo, não só um exemplo de como se escreve uma crónica, como aquilo que se calhar atrai as pessoas nos tribunais, que é esta ideia ele, em vez de haver esta coisa que nós falamos aqui, que é muito fácil de acontecer nas redes sociais, que é haver uma simplificação completamente extrema de há um que é o bom, olha, um que é o beijo bom e o beijo mau, há um que é o bom, outro que é o mau, eu gosto, portanto vai ganhar, eu não gosto e tal. Aqui temos o oposto, em casos muitas vezes considerados muito simples e muito corriqueiros, há uma descrição, no fundo, de toda a humanidade entre pessoas que são... Há coisas que são mais cómicas, outras que são mais comoventes, mas são tudo casos da vida real e que são coisas que acontecem nos tribunais e o Rui Cardoso Martins é um observador de excelência. Isto agora soa super clichê, mas sacana a rir-se. Claro, adoro. Mas olha, estava aqui a pensar, se calhar era uma boa pessoa para pedir para ir assistir a uma sessão dos Anjos versus Joana Marques. Já está a fazê-lo, não é? Se calhar está a fazê-lo. Pedro Buxeri Mendes, 1 minuto para uma série, ou mais, sobre tribunais. Quando eu era garoto, a série Teias da Lei da RTP, a série de 86. Com o Harry Hamlin. Já não vi esse título há muito mas tempo. muita gente, é lei law, não é? Muita gente em Portugal terá ido para direito porque achou que no fundo, eles vestiam-se bem, tinham namoradas
giras, bons relógios. Ganhavam sempre, sacanas, não é? E muita gente, eu próprio pus a hipótese de ir para... Foi? Sim, mas depois o sistema era tão... Pois vês que a vida não é como Não, nas séries. eu percebi era que devia ter feito o exame de história não sei quê, e fiz o exame de história não sei onde, e o não sei onde não dava para o não sei quê, e não pude ir para a clássica fazer direito. Mas chatice. O Olha, que nós perdemos. Explica muitas coisas. O que nós perdemos. E para acabar, Bruno Vieira Amaral, um filme sobre... Deixa-me aqui Tens que ser rápido. É rápido. O Perry Mason, a série, claro. que eu já vi na segunda encarnação, com o Raymond Burr. Talvez tenha sido a primeira série sobre o mundo dos advogados que verdadeiramente me fascinou, mas claro, depois há filmes como o 12 Homens em Fúria, o Justiça para Todos, que eu já revi, pois não é aquele filme que eu imaginava ou de que eu me lembrava quando via em miúdo, e o Presumível Inocente. No caso do 12 Homens em Fúria é mais o funcionamento de um júri, e é aquela coisa, eu duvido que na vida real as coisas sejam assim, mas o que interessa é que em ficção funciona. Claro. Final do Pop-Up, voltamos na segunda-feira em podcast, já sabe, com as sugestões da semana. E sigam-nos nas plataformas que mais usam para ouvir podcasts e para não perderem nenhum episódio. Até lá.